O milagre que mudou a vida de Renata, da pericardite à vitória no altar. Renata sempre foi uma jovem cheia de sonhos. Aos 28 anos, trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa em São Paulo. Sonhava em abrir seu próprio negócio e ajudar a família, que passava por dificuldades financeiras desde que seu pai, um pedreiro, havia ficado doente e não conseguia mais trabalhar. Mas em meio às contas atrasadas e às noites mal dormidas, um problema ainda maior surgiu. Uma dor insuportável no peito que a deixou paralisada de medo. No início, ela achou que era apenas estresse. Afinal, quem não ficaria ansioso com tantas responsabilidades? Mas a dor só piorava. Até que em uma manhã, ao tentar se levantar, sentiu como se algo apertasse seu coração. O suor frio escorria pelo rosto, e a respiração ficou curta. Assustada, sua mãe a levou correndo para o pronto-socorro. Após exames, o diagnóstico veio como um golpe: pericardite aguda, uma inflamação grave no revestimento do coração. Os médicos disseram que, se não fosse tratada com urgência, poderia levar a complicações fatais. Filha, você precisa se cuidar. Isso não é brincadeira, disse a mãe, com os olhos cheios de lágrimas. Renata foi medicada, mas as dores persistiam. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a fraqueza e o medo de uma parada cardíaca a acompanhavam dia e noite. Ela não conseguia trabalhar e as contas se acumulavam. A sensação de desespero era tão grande que certa noite, ela se pegou chorando sozinha no quarto, perguntando a Deus por que tudo aquilo estava acontecendo com ela. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite que mudaria tudo. Renata, minha filha, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas eu tenho visto Deus fazer milagres lá na Universal. Venha comigo domingo, só uma vez. Não custa nada tentar. Renata hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas a dor no peito e a falta de esperança a fizeram aceitar. O que eu tenho a perder? Pensou. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, Renata entrou na Universal pela primeira vez. O que ela viu a deixou impressionada: um lugar cheio de pessoas orando com fé, louvando a Deus com entusiasmo, e um pastor no altar falando sobre libertação e cura através de Jesus. Havia algo diferente naquele ambiente, uma energia de fé que ela nunca havia sentido antes. O pastor, ao perceber que ela era nova, se aproximou com um sorriso. Seja bem-vinda, filha. Deus te trouxe aqui hoje por um motivo. Você está passando por alguma dificuldade? Renata, emocionada, contou sobre a pericardite, as dores, o medo e as contas que não paravam de chegar. O pastor ouviu com atenção e então colocou a mão em seu ombro. Deus é maior que qualquer doença. Hoje você vai receber sua cura. Mas para isso, precisa ter fé e fazer a sua parte. Você está disposta a lutar? Ela sentiu, mesmo sem entender muito bem o que aquilo significava. Naquele culto, Renata viu algo que a marcou profundamente: a corrente de oração. Pessoas de todas as idades se uniam, colocando as mãos umas nas outras, clamando a Deus com lágrimas nos olhos. Alguns davam testemunhos de curas, de dívidas pagas, de famílias restauradas. Era como se aquele lugar fosse um hospital espiritual, onde Deus operava milagres todos os dias. Ao final do culto, o pastor chamou todos os que precisavam de uma intervenção divina para irem ao altar. Renata, tremendo, se levantou. Quando chegou lá, o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. O sangue de Cristo te purifica. O fogo do Espírito Santo te cura agora. Saia a pericardite em nome de Jesus. Renata sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle, e pela primeira vez em semanas, ela sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. A batalha da fé nos dias seguintes, Renata continuou indo à igreja. Participou da fogueira santa, onde as orações eram ainda mais intensas, e os demônios eram expulsos em nome de Jesus. Ela aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas, não como uma obrigação, mas como uma aliança com Deus, uma prova de que ela confia nele acima de qualquer coisa. Deus não precisa do seu dinheiro, filha. Ele quer o seu coração. Quando você entrega o dízimo com fé, está dizendo: Senhor, eu dependo de ti, explicou o pastor. Renata, mesmo com pouco, começou a separar seu dízimo. Não foi fácil, mas ela acreditava que Deus honraria sua fé. Também participou de uma campanha de fé chamada 7 dias de jejum e oração. Todos os dias, ela orava de madrugada, declarando sua cura. Às vezes a dor voltava, e o medo tentava dominá-la, mas ela se apegava às palavras do pastor: a fé não é sentir, é crer. Mesmo que a dor esteja aí, declare: estou curada em nome de Jesus.
Uma noite, durante uma vigília de oração, Renata caiu no chão chorando, sentindo como se algo saísse de dentro dela. O pastor e os obreiros a cercaram, orando com mais força. Espírito de doença, solta essa jovem agora. O poder de Deus está aqui. De repente, Renata sentiu o peito leve. A dor que a atormentava há semanas havia sumido. Ela se levantou, assustada, tocando o próprio corpo, como se quisesse confirmar que aquilo era real. Glória a Deus! Você está curada! Gritou o pastor, e a igreja inteira explodiu em louvor. O milagre confirmado no dia seguinte, Renata foi ao médico para um check-up. O cardiologista, surpreso, não encontrou mais nenhum sinal de inflamação. Isso não tem explicação médica. Sua pericardite desapareceu, disse o médico, olhando os exames incrédulo. Renata sorriu, sabendo que aquilo não era obra do acaso, mas o milagre de Deus. Mas a transformação não parou por aí. Pouco tempo depois, Renata recebeu uma proposta de emprego melhor, com um salário que permitiu quitar as dívidas da família e ainda ajudar no tratamento do pai. Ela também começou a frequentar os cultos de prosperidade, onde aprendeu a administrar seu dinheiro com sabedoria e a confiar em Deus para suas finanças. Um domingo, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como chegou à igreja quebrada, doente, sem esperança, e como Deus a restaurou por completo. Eu aprendi que quando a gente entrega tudo a Deus, Ele faz muito mais do que a gente imagina. Não foi só meu coração que foi curado, foi minha vida toda. A lição que ficou hoje: Renata é uma das pessoas mais ativas na Universal. Ela faz parte do grupo de oração, ajuda nos cultos e sempre leva alguém que precisa de um milagre. Sua história se tornou um exemplo de que não importa quão grande seja o problema, a fé em Deus é maior. Ela costuma dizer: muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme, mas eu vivi um. Deus não mudou só minha saúde, Ele mudou meu jeito de ver a vida. Antes eu vivia com medo. Hoje vivo com fé. Antes eu dependia dos médicos. Hoje dependo de Jesus. E isso faz toda a diferença. Para quem passa por lutas, seja doença, dívidas ou desespero, Renata deixa um recado: não desista. Entre na Igreja Universal, busque a Deus de verdade, faça a sua parte com fé, e você verá o milagre acontecer. Porque onde há fé, Deus age. E Ele está esperando por você. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder de Deus, numa igreja onde milagres não são lendas, são realidades. No mesmo dia em que Renata deu seu testemunho na Universal, uma mulher chamada Mariana estava sentada nos fundos do templo, com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Um tumor agressivo espalhado rapidamente, e as palavras frias do oncologista ainda ecoavam em sua mente: prepare sua família. O tempo é curto. Mariana não era de chorar fácil. Sempre havia sido forte, aquela que segurava as pontas em casa, que trabalhava dobrado para criar os 2 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Mas dessa vez, o peso era demais. Ela se sentia como um barco à deriva, sem remos, sendo engolido pelo mar. Até que numa tarde de desespero passou em frente à Universal e ouviu o som dos louvores. Algo dentro dela disse: entre. E foi assim que naquela noite, enquanto Renata falava do seu milagre, Mariana sentia cada palavra como se fosse dirigida a ela. Não desista, busque a Deus de verdade. As lágrimas escorriam sem controle, mas dessa vez não eram só de dor. Eram de uma esperança que ela nem sabia que ainda existia dentro dela. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Mariana levantou a mão trêmula. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas uma coisa ela sabia: não queria sair dali do mesmo jeito que entrou. Os obreiros a levaram até a frente, onde o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura, te liberta. Mariana sentiu algo estranho, como um calor intenso percorrendo seu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. Não era dor, não era febre. Era como se uma mão invisível estivesse tirando dela tudo que a oprimia. Quando abriu os olhos, o pastor olhou nos seus e disse: volte amanhã. Deus já começou a agir na sua vida. Ela voltou. E voltou de novo. Todos os dias Mariana estava lá, nas reuniões de terça e sexta, nos cultos de domingo, nas vigílias de madrugada. Não faltava um só. Enquanto os médicos marcavam exames e falavam em quimioterapia, ela se apegava à palavra. Pelas suas feridas, fostes sarados, 1 Pedro 2:24. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, Salmo 103:3. Ela repetia esses versículos como se fossem remédio, como se fossem ar que ela precisava respirar. 3 semanas depois,
Mariana voltou ao hospital para um novo exame. O médico que a atendeu era o mesmo que havia dado o veredicto final. Ele entrou na sala com o laudo na mão, o rosto sério, mas quando abriu a boca, as palavras saíram diferente do esperado. Não entendo. Os exames não mostram mais nada. O tumor sumiu. É como se nunca tivesse existido. Mariana não gritou, não pulou. Ela simplesmente abaixou a cabeça e chorou, dessa vez de gratidão. Porque ela sabia que aquilo não era sorte, não era remissão espontânea. Era Deus. Era a fé que ela havia plantado na Universal, regada com lágrimas e persistência, colhendo agora o milagre que só ele poderia dar. Quando voltou à igreja para dar seu testemunho, Mariana segurou o laudo médico no palco, mostrando para todos: olhem o que Deus fez. Os médicos disseram que eu não tinha chance, mas Jesus disse que eu estava curada. Não é religião, não é teoria, é real. E assim, mais uma história se juntou às tantas outras nas paredes da Universal. Histórias de pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas. De vidas que os homens desistiram, mas Deus não. Porque ali, entre os bancos da igreja, não se prega uma fé fraca que depende de circunstâncias. Ali se aprende que quando a medicina diz não, Deus diz sim. Quando o mundo diz acabou, Jesus diz levanta, toma o teu leito e anda. Hoje Mariana não só está curada, como se tornou uma obreira. Ela ajuda outras mulheres que chegam à igreja com o mesmo desespero que um dia foi dela. Eu já estive no lugar de vocês, diz ela, olhando nos olhos de quem chora. Mas se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista. Porque na Universal o milagre não é coisa do passado. É o presente de um Deus que ainda hoje muda destinos, que ainda hoje seca lágrimas, que ainda hoje escreve finais felizes onde o mundo só via tragédia. E a história de Mariana é a prova de que quando a fé encontra a vontade de Deus, não há doença que resista, não há situação que não vire testemunho. E a pergunta que fica é: qual será o próximo milagre? Talvez seja o seu. No mesmo dia em que Mariana compartilhava seu testemunho na frente da igreja, uma mulher chamada Raquel entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um exame médico amassado. Câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Raquel não acreditava em milagres. Até então sua fé era só uma lembrança vaga da infância, quando a avó a levava à igreja. Mas naquela tarde, depois de ouvir a história de Mariana pela rádio, algo dentro dela disse: vá, só uma vez. E ali estava ela, sentada no fundo do templo, ouvindo a palavra do bispo com o coração apertado. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Raquel hesitou. Mas então, como se uma força a puxasse, ela se levantou. As pernas fraquejavam, mas deu um passo, depois outro, até chegar ao altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, Raquel sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma paz que encheu seu peito, como se um fogo quente percorresse seu corpo. Naquela noite, ela dormiu sem dor pela primeira vez em meses. No dia seguinte voltou à igreja. E no outro também. A cada culto, a fraqueza ia embora. A cada oração, a esperança crescia. Uma semana depois, ela voltou ao médico para confirmar o óbvio, como disse ao enfermeiro. Mas os exames vieram diferentes. Os tumores haviam diminuído. Os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Isso não tem explicação, disseram. Raquel sorriu. Ela sabia muito bem a explicação. Hoje Raquel está completamente curada. Não foi a medicina, não foi o acaso. Foi o mesmo Deus que levantou Mariana, que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro. E agora, assim como Mariana, ela também está na obra de Deus, ajudando outros que chegam sem esperança. Se Deus fez por mim, que já estava quase desistindo, imagine o que Ele pode fazer por você, diz ela, segurando a mão de quem chega com o rosto molhado de lágrimas. Porque na Universal, os milagres não param. Eles se multiplicam. Cada vida transformada vira uma semente, cada testemunho vira uma luz. E assim, o que começou com Mariana e Raquel continua em tantos outros que todos os dias entram pela porta da igreja com uma dor e saem com um milagre. Talvez a próxima história seja a sua. Basta dar o primeiro passo. Deus já está te esperando. No mesmo dia em que Raquel deu seu testemunho, um homem chamado Carlos entrou na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ele não olhava para ninguém, os ombros caídos, as mãos tremendo. Há 3 anos, desde que perdeu o emprego, ele vivia numa espiral de dívidas, brigas em casa e noites em claro, ouvindo a voz da depressão sussurrando que não havia saída.
Sua esposa, Dona Maria, já não aguentava mais ver o marido daquele jeito, antes um homem forte, que sustentava a família com orgulho, agora um fantasma que mal conseguia sair da cama. Foi ela quem o trouxe até a igreja, quase que à força. Vem, Carlos. Só uma vez. Se não der certo, a gente vai embora e nunca mais volta, disse, segurando seu braço com firmeza. Ele entrou relutante, sentou-se no fundo, de cabeça baixa. Mas quando o pastor começou a falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dele estremeceu. Não era esperança ainda, era só uma pontada de curiosidade. Será que tem gente que realmente sai daqui diferente? Naquele culto, o pastor fez um chamado. Quem aqui está cansado de lutar sozinho? Quem precisa de um milagre urgente? Carlos sentiu os olhos queimando. Ele não chorava há anos, mas ali, sem entender direito por que as lágrimas vieram. Levantou a mão trêmula e em segundos obreiros estavam ao seu lado, orando com uma fé que ele não tinha mais. Um deles segurou seu rosto e disse: Deus não te abandonou, irmão. Ele está te vendo agora. Os dias seguintes não foram fáceis. Carlos ainda acordava com o peso no peito, mas algo havia mudado. Ele começou a ir à igreja toda semana. Não falava muito, mas ouvia. E orava. Uma noite depois de um culto de libertação, ele sonhou com um homem de roupas brancas que estendeu a mão e disse: Levanta. Sua batalha já acabou. Acordou suando, mas com uma paz que não sentia há anos. Uma semana depois, o telefone tocou. Era uma empresa onde ele havia se candidatado meses atrás, sem resposta. Senhor Carlos, temos uma vaga para o senhor. Pode começar segunda-feira? Ele segurou o aparelho, sem acreditar. No mesmo dia, recebeu uma ligação do banco. Uma dívida que o sufocava havia sido negociada, e o valor caiu para menos da metade. Coincidência? Carlos sabia que não. Hoje Carlos está de pé. Não só voltou a trabalhar, como foi promovido. Sua esposa diz que ele sorri de novo. E toda terça-feira ele está na Universal, não mais no fundo, mas na frente, ajudando outros homens que chegam quebrados como ele chegou. Eu quase desisti, conta com a voz grossa de emoção. Mas Deus não desistiu de mim. Se ele fez isso por um homem que já não acreditava em nada, imagine o que pode fazer por você. E assim a corrente não para. Porque na Universal não são só histórias que se repetem, são milagres que se encadeiam. Mariana Raquel Carlos. E quem será o próximo? Talvez seja aquele que está lendo agora, sentindo o coração apertado, pensando que não há mais jeito. Mas Deus está olhando. E Ele não muda. Se fez por eles, fará por você também. Basta estender a mão. A porta da igreja está aberta. O milagre já está a caminho. No mesmo dia em que Carlos testificava, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana apertava contra o peito um exame médico que parecia uma sentença. O médico tinha sido claro: é raro, mas o tumor cresceu rápido. A cirurgia é urgente, mas nem mesmo ela garante. As palavras se perderam no zumbido que tomou conta de seus ouvidos. Ela se lembrou do marido, das filhas pequenas, da conta que não fechava no final do mês. Como vou deixar elas sozinhas? Pensou, enquanto as lágrimas caíam sem permissão. Foi então que a irmã dela, que já frequentava a Universal, ligou. Não foi com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com uma pergunta simples: você já tentou entregar isso para Deus? Ana quase desligou. Já tinha ouvido falar de fé, já tinha até ido a algumas igrejas, mas aquela dor no peito era real demais, e a fé naquele momento parecia frágil como papel. Mesmo assim, no domingo seguinte, ela entrou arrastando os pés, com o exame amassado na bolsa, como se carregar aquele papel fosse carregar o próprio peso da morte. O pastor nem sabia do seu caso, mas quando começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada, Ana sentiu algo estalar dentro dela. Não foi um raio, não foi um grito. Foi uma certeza quieta, como se alguém tivesse sussurrado no seu ouvido: isso também é para você. Ela se levantou no meio da multidão, trêmula, e foi até o altar. Não sabia orar direito, não conhecia salmos de cor. Só conseguia repetir, entre soluços: Senhor, eu não aguento mais. Mas se o Senhor quiser, pode me curar. Naquela noite, ela sonhou com uma luz branca. Não era um sonho confuso, daqueles que a gente esquece ao acordar. Era nítido. Ela via suas próprias mãos sendo tocadas por uma luz, e ouvia uma voz dizer: já está feito. Quando acordou, o primeiro movimento foi levar a mão ao peito, onde a dor antes queimava como fogo. Nada, nem um pontinho de incômodo. Correu para o espelho, tirou a blusa, apalpou o local onde o médico tinha marcado com caneta o tamanho do tumor. Liso, como se nunca tivesse existido nada ali. No dia seguinte, ela voltou ao hospital com medo de que fosse ilusão.
O médico cético pediu novos exames. Quando os resultados saíram, ele ficou pálido. Isso não é possível, murmurou, olhando as imagens. Não há mais nada aqui. Nem cicatriz, nem sinal de que um dia houve algo. Ana não discutiu, não deu explicações. Só sorriu e disse, eu sei. Deus fez. Agora, toda quinta-feira, Ana está na Universal com suas filhas. Não vai mais como quem pede, mas como quem agradece. E sempre que vê alguém com um olhar perdido como o dela foi um dia, ela se aproxima e conta, eu tinha um tumor que os médicos não sabiam como tirar. Hoje nem eles acreditam que eu já tive. Se Deus curou isso, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. As filhas dela, que antes choravam escondido por medo de perder a mãe, agora correm pelos corredores da igreja, brincando, enquanto Ana ajuda a organizar a corrente de oração. E a corrente não para. Porque enquanto Ana contava sua história, um jovem chamado Lucas, viciado em drogas há 7 anos, entrava pela primeira vez na Universal arrastado pela avó. Ele não queria estar ali. Suas mãos tremiam, seu corpo pedia mais uma dose, sua mente gritava que não havia saída. Mas quando o pastor falou sobre o homem endemoninhado de Gadara, aquele que vivia entre túmulos, quebrando correntes, até Jesus libertá-lo, Lucas sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Esse sou eu, pensou. Só que meus túmulos são as ruas, e minhas correntes são a dependência. Ele não chorou, não gritou, só ficou de cabeça baixa, enquanto as lágrimas molhavam suas calças jeans rasgadas. E então, como se algo o empurrasse, ele se levantou e foi até a frente. Não pediu para ser livre. Pediu forças para aguentar mais um dia sem usar. Pediu para acreditar que aquela poderia ser a última vez que sentia aquela dor. Quando saiu da igreja, a avó lhe deu um abraço apertado, e ele sentiu, pela primeira vez em anos, que aquele abraço não era só carinho, era uma âncora. Uma semana depois, Lucas voltou. E outra. Cada dia era uma batalha, mas cada noite ele dormia um pouco mais em paz. Até que 3 meses depois, ele subiu ao púlpito com a voz firme e os olhos brilhando. Eu não sou mais escravo, disse, mostrando as mãos, antes sempre trêmulas, agora estáveis. Deus quebrou o que nem eu conseguia. Se ele fez isso por um viciado que já tinha desistido de tudo, ele pode fazer por qualquer um aqui. E assim a corrente segue, elos se juntando a elos. Mariana, que superou a depressão. Raquel, que reconquistou o filho. Carlos, que voltou a sorrir. Ana, que venceu a doença. Lucas, que encontrou liberdade. Histórias diferentes, mas com o mesmo final. Um milagre que começou quando alguém no fundo do poço estendeu a mão e encontrou a mão de Deus. E você que está lendo isso agora, talvez com o coração pesado, com uma luta que parece não ter fim, saiba que essa corrente não é só para eles. É para você também. Deus não faz acepção de pessoas. Se curou, libertou, restaurou, pode fazer o mesmo por você. A porta da Universal está aberta. O milagre já está em movimento. Basta você dar o primeiro passo. Porque a corrente não para, e o próximo elo pode ser você. E então você entra. Não com passos firmes, mas com as pernas trêmulas de quem já tentou de tudo. A porta da Universal não é de ouro nem de mármore. É simples como a mão que te recebe. Não há julgamento nos olhos de quem te olha, só o brilho de quem já viu o impossível virar história. Você se senta e pela primeira vez em muito tempo, alguém ouve. Não com pressa, não com respostas prontas, mas com uma atenção que parece dizer, aqui seu milagre tem endereço. Os louvores sobem e algo em você se mexe. Não é magia, é mais profundo. É a certeza de que naquele lugar, Deus não é uma ideia distante, mas um pai que se inclina para enxugar suas lágrimas. O pastor ora e as palavras são como água em terra sedenta. Você fecha os olhos e pela primeira vez solta. Não há luta, não há fé, mas o peso de carregar tudo sozinho. E então, acontece. Não com trovões nem luzes cegantes, mas como um suspiro de alívio que nasce lá no fundo da alma. Marias choram de alegria ao seu lado, Raquels abraçam filhos que voltaram, Carloses riem sem sombra de dor. E você? Você sabe. Não precisa explicar, não precisa provar, você sente que algo se rompeu dentro de você. Não foi instantâneo, foi certeiro. Como uma semente que quebrada a casca escura da terra e de repente encontra o sol. A corrente não parou. Você agora é parte dela. Suas mãos que antes tremiam de medo, agora se estendem para trás, buscando o outro alguém no escuro. Porque entendeu, milagres não são para serem guardados, são para serem passados adiante. Reflexão final. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E você foi escolhido hoje. Não por ser forte, mas por ser humano. Não por merecer, mas por precisar. O milagre não é a ausência de problemas, é a presença dele no meio deles.
E quando você olha para trás, vai ver, a corrente não começou com você, mas continuou por você. Lição de vida. A fé não é esperar o mar se abrir, é dar o primeiro passo na água, mesmo quando ela ainda está fechada. O milagre não é o fim da estrada, é a mão que te segura enquanto você caminha. E hoje, essa mão é sua. Passe adiante.